Olá, sejam bem-vindos ao canal Periquito Esporte Notícias. Tô chegando trazendo alguns assuntos que foram foco de muita polêmica ontem, que causaram muita polêmica ontem após a sessão plenária do STF que debatia o indulto a criminosos. Isso mesmo, o indulto presidencial a criminosos foi foco ontem no STF e será hoje também. Hoje vai ter sequência. Ontem tivemos o voto do ministro relator Luiz Roberto Barroso, que se posicionou contrário ao indulto a criminosos com menos de 1/3 da pena. Criminosos que tenham cumprido menos de 1/3 da pena, de acordo com o ministro Barroso, não poderiam ter acesso ao indulto presidencial. Segundo o ministro Barroso, o decreto presidencial de 2017, que é o decreto que estava sendo debatido ontem, segundo o ministro Barroso, o decreto tinha endereço certo. O foco desse decreto era dar liberdade ao ex-deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. As coisas no devido lugar, de 1988 para cá, este é o único decreto que reduziu o prazo mínimo de cumprimento para 20%, 1/5 da pena. Nunca aconteceu em período democrático. E este é o primeiro decreto que suprimiu o teto máximo da condenação com destino certo. Eu não entrei em desvio de finalidade subjetiva, mas todo mundo sabe para quem era o dispositivo. E eu não disse que a minuta do Conselho é vinculante. Apenas o claro descumprimento da minuta e sem reproduzir o do ano anterior, onde a recomendação era a mesma, apenas é indício do desvio que eu acho que existiu. Isso segundo o ministro Barroso. Segundo o ministro Barroso, pessoas que cometem crimes de corrupção e correlatos ou crimes parecidos não deveriam ter direito a indulto presidencial devido ao quão prejudicial para a sociedade é esse tipo de crime. O decreto de indulto natalino trouxe as seguintes previsões: a redução do período mínimo de cumprimento da pena para fins de indulto a 1/5 do tempo da condenação nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Segundo ponto do decreto, supressão do limite máximo da pena para fins de indulto, de modo que, independentemente da condenação ser de 4 ou 30 anos, o condenado tem a pena extinta com o cumprimento de apenas 1/5 do tempo. 3. A inclusão dos crimes de corrupção e correlatos no rol dos que podem ser objeto de indulto. 4. Indulto para a pena de multa. 5. Indulto para condenados cujo processo ainda se encontra em curso, com recurso da acusação pendente, isto é, indulto para apenados que ainda não tiveram um julgamento definitivo. E 6º, indulto para condenados que já receberam outros benefícios no curso da execução penal e que não cumpriram pena de prisão, que são os casos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional do processo. Esses são os pontos controvertidos do decreto que foram impugnados por Sua Excelência, a senhora Procuradora-Geral da República. Ao atender o pedido da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, eu estabeleci o decreto de indulto, dele extirpando, no entanto, as partes que, a meu ver, afrontavam diretamente a Constituição. Portanto, presidente, proferi decisão no seguinte sentido, e esta foi a cautelar que eu pedi para vir à ratificação. Minha decisão foi no sentido de 1. Estabelecer que o indulto depende do cumprimento mínimo de 1/3 da pena e só se aplica aos casos em que a condenação não for superior a 8 anos. 2, na minha decisão, suspender do âmbito de incidência do decreto os crimes de peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de influência, os praticados contra o sistema financeiro nacional, os previstos na Lei de Licitações,
os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, os previstos na Lei de Organizações Criminosas e a associação criminosa. E o indulto, aqui discutido, que significa o perdão da pena. Portanto, é um regime de execução penal que comporta progressão de regime, remissão pelo trabalho, remissão pelo estudo, livramento condicional e indulto. Esse conjunto da execução penal se torna particularmente disfuncional quando se trata da criminalidade do colarinho branco. E vejam aqui o exemplo muito emblemático da ação penal 470. No conhecido caso do mensalão, as penas começaram a ser cumpridas no final de 2013 e no início de 2014. Penas relativamente elevadas. A despeito disso, do total de 23 réus condenados, que começaram a cumprir no geral em 2014, 13 já haviam sido beneficiados pelo indulto presidencial de 2016 e muito poucos ficaram presos por mais de um ano. Nós estamos falando aqui de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, peculato e gestão fraudulenta de instituições financeiras. Em outubro de 2017, a Transparência Internacional divulgou estudo a respeito do tema, intitulado Judicial Clemency and Corruption, no qual aponta a impunidade e o perdão à corrupção como incentivos graves à corrupção futura. No Brasil, a renúncia ao poder de punir pelo Estado pode se manifestar de três formas: pela anistia, pela graça ou pelo indulto. A anistia é o ato de perdão concedido pelo poder legislativo, a graça é o perdão concedido pelo chefe do executivo em caráter individual e o indulto é o perdão concedido em caráter coletivo. No início da década de 90, no Brasil, os decretos de indulto previam uma longa lista de crimes que eram excluídos do benefício do indulto. Aos poucos, a lista dos crimes excluídos foi progressivamente sendo reduzida, passando-se a admitir o indulto, inclusive para crimes praticados com violência ou grave ameaça. Durante os quase 30 anos de vigência da Constituição de 1988, sempre se exigiu o cumprimento de pelo menos 1/3 da pena para se reconhecer o benefício do indulto. Além disso, sempre houve um limite máximo da condenação, um teto máximo de pena, para que o condenado fosse beneficiado pelo indulto. Pois o decreto aqui impugnado, contrariando esta série histórica, ele reduziu o prazo de cumprimento da pena para apenas 1/5, onde tradicionalmente, anteriormente, era 1/3. E aboliu o teto máximo de condenação para fins de indulto. Para dar um exemplo aleatório, sem qualquer especulação, o ex-deputado Eduardo Cunha foi condenado em 2º grau de jurisdição a uma pena de 14 anos e 6 meses. Pelo padrão usual anterior a este decreto, ele não poderia ser beneficiado. Confira-se a série histórica do indulto no Brasil com os seus requisitos, a partir da Constituição de 1988. Governo do presidente Sarney, prazo mínimo, 1/3 de cumprimento da pena e 4 anos de pena máxima. Governo do presidente Fernando Collor, prazo mínimo, 1/3 da pena, pena máxima, 4 anos.
Governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, prazo mínimo, 1/3 da pena, pena máxima, 6 anos. Primeiro governo do presidente Lula, 1/3 da pena, 6 anos como pena máxima, durante todo o período em que foi ministro da Justiça, o grande e saudoso advogado Márcio Tomás Bastos, insuspeito de quaisquer exageros punitivistas. O segundo governo Lula, já sem Márcio, mantém-se prazo mínimo 1/3, pena máxima 8 anos. Portanto, começamos em 4 e no segundo governo Lula chega a 8 anos a pena máxima para fins de indulto. Depois, no governo da presidente Dilma Rousseff, prazo mínimo de cumprimento da pena, 1/3. Portanto, presidente Sarney, presidente Collor, presidente Fernando Henrique, presidente Lula e presidente Dilma, prazo 1/3. Em todos os anos que editaram indulto? Em todos os anos. No governo do presidente Fernando Henrique, houve um ano em que voltou para 4, em que baixou para 4 e depois subiu para 6. No governo da presidente Dilma, a pena máxima, o teto, passou para 12 anos. No governo do presidente Temer, no primeiro ano, aí temos prazo mínimo 1/4 da pena e pena máxima 12 anos. Manteve o que vinha. E este indulto específico que nós estamos discutindo, o prazo mínimo de cumprimento cai para 1/5, portanto 20% da pena, e suprime-se o limite máximo de condenação. Portanto, independentemente do prazo da condenação, o condenado vai ter indulto. Portanto, o que se percebe é que, enquanto o mundo, de uma maneira geral, aboliu a possibilidade do indulto coletivo, no Brasil nós fomos expandindo o alcance desse indulto coletivo. Como ele funciona no Brasil? Há um Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça. Este conselho tem 3 componentes, 3 integrantes, conselheiros indicados pelo Ministério da Justiça, entre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Como funciona o sistema de indulto no Brasil? O Conselho de Política Criminal e Penitenciária elabora a minuta do decreto de indulto e encaminha esta minuta para o Ministério da Justiça, que a submete aos órgãos técnicos e à sua consultoria jurídica, que subsequentemente encaminha para o presidente, que é a autoridade competente para editar o decreto. Pois bem, na minuta encaminhada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, devidamente chancelada pela consultoria jurídica do Ministério da Justiça, algumas disposições merecem destaque. A primeira, a proposta do Conselho vedava a concessão de indulto e de comutação de penas para os crimes de peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, associação criminosa, crimes contra o sistema financeiro, previstos na Lei de Licitações e na Lei de Organizações Criminosas. Ao encaminhar, no ano de 2016, muito semelhante a essa, em que excluiu esses crimes, assim se manifestou o Conselho na sua exposição de motivos, aspas, no atual momento, cuja preocupação maior da sociedade é de ver fortalecida a luta contra a corrupção, resulta plausível que o indulto para as pessoas condenadas por esses crimes não se amoldaria ao interesse público em ver efetivadas as sanções impostas pela prática dessas gravíssimas condutas ilícitas. Havendo o risco, prossegue o Conselho, de se verem indultadas pessoas recentemente condenadas por atos de malversação de dinheiro público, trazendo prejuízo para o Estado e para a sociedade em vários graus de extensão.
Essa a exposição de motivos do Conselho para excluir o crime de corrupção e correlatos do indulto natalino. Em segundo lugar, a minuta do Conselho vedava expressamente o indulto da pena de multa, disposição que também se alinha à orientação de combate à corrupção, já que as sanções pecuniárias costumam ser um componente essencial desse tipo de condenação. Pois bem, essas duas orientações emanadas do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, exclusão de corrupção e correlatos e vedação de indulto à pena de multa, foram retiradas do decreto editado pelo Presidente da República. Isto é, contra os órgãos técnicos, o ato presidencial pretendeu dar indulto a corruptos recém-condenados e liberá-los do pagamento da multa. Não se ignora que essa Corte tradicionalmente adota postura de deferência em relação aos decretos de indulto natalino, reconhecendo-o como discricionário e associado à política criminal. Entendo, contudo, que este caso traz o tribunal a um ponto de inflexão. O decreto aqui impugnado se choca com princípios constitucionais básicos e com parâmetros legislativos definidos pelo Congresso Nacional. Portanto, eu procuro demonstrar a seguir, passando para a parte 2 do meu voto, que o indulto não pode conflitar com a política criminal adotada no país e que foi traçada pelo legislador. E que o indulto não pode significar a abdicação pelo Estado de determinados deveres de proteção que a ele compete. Por incrível que pareça, o discurso do ministro Barroso foi sucedido pelo discurso do ministro Alexandre de Moraes, que, exatamente isso, que mostrou a que veio, mostrou as garras e atuou como a sua profissão antiga de advogado de Temer. Exatamente isso. O ministro Alexandre de Moraes defendeu o decreto presidencial em todos os seus pontos, metralhou o discurso do ministro Barroso, enumerou ponto a ponto, tentando desacreditar cada um dos pontos mostrados pelo ministro Barroso. Segundo Alexandre de Moraes, indulto presidencial é um ato discricionário do presidente. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, assim como o presidente tem o direito de dar o indulto a um criminoso, ele também tem o direito de dar o indulto a nenhum criminoso. Dentro desse sistema de freios e contrapesos estabelecido na Constituição, a Constituição estabelece também um mecanismo ou mecanismos de controle do Executivo em relação ao Poder Judiciário, seja ao já citada escolha e nomeação de ministros de tribunais superiores, seja como, na presente hipótese, a possibilidade de concessão por parte do Presidente da República de graça, indulto ou comutação de penas, o artigo 84, inciso 13. Não se trata aqui, como alegado na petição inicial, não se trata aqui, de maneira alguma, de ferimento à separação de poderes. A nossa separação de poderes nasceu, no caso republicano, em 1891, e permanece hoje com esse sistema de freios e contrapesos. É um mecanismo, assim como há o mecanismo do controle de constitucionalidade em relação às leis e atos, leis do Legislativo e atos do Executivo, é um mecanismo previsto para que se mantenha a harmonia dos poderes. A questão da competência do Presidente da República de definir, em primeiro lugar, a concessão ou não do indulto. Da tribuna também, na semana passada, foi dito que, se não houver uma limitação, uma análise profunda, esse é um próximo presidente escolher isso, ou se nada o fizer. O ministro Alexandre de Moraes citou também a declaração
publicada ainda hoje pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, onde ele fala que se esse ano houver indulto presidencial, será o último, porque não haverá mais indulto presidencial no governo dele. A questão da competência do presidente da República de definir, em primeiro lugar, a concessão ou não do indulto. Da tribuna também, na semana passada, foi dito que se não houver uma limitação, uma análise profunda, esse é um próximo presidente escolher isso, ou se nada o fizer. E hoje há uma declaração do presidente eleito que, se houver indulto esse ano, será o último indulto, que não haverá mais indultos no governo dele. Ora, isso é um ato discricionário do presidente da República. A ausência de indulto, então, também possibilitará ao Supremo, via ação direta de inconstitucionalidade por omissão, editar um indulto. A questão do indulto, e por isso faço questão de iniciar com essa premissa, a questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar. Vale lembrar que o ministro Barroso votou contrário ao indulto presidencial e o ministro Alexandre de Moraes votou favorável. O debate segue hoje no Supremo Tribunal Federal a partir das 14 horas, com o voto dos demais ministros e, claro, a gente vai acompanhar e trazer aqui ponto a ponto para você aqui no canal Periquito Esporte e Notícias. Eu sou o Wellerson Oliveira, seja muito bem-vindo.